Fala galera, tudo bem? Meu nome é Elder Curticeiro, sou sócio e CEO da Infinity Imóveis, uma empresa que cresce a todos os anos. Vamos conversar um pouco sobre a profissão CEO. Você que é dono de negócio, que é empreendedor e está querendo crescer o seu negócio. Cara, eu tava lá no meu Instagram agora falando com a galera sobre a questão de anotações, as anotações que você faz no dia a dia. Não interessa o tempo que você tem de negócio. Se você está começando hoje, se você nem começou ainda, ou se você já tem uma empresa aí que já tem alguns anos, né? E se você perceber, você teve muitas ideias, muitos insights ao longo do caminho, pessoas te falaram muitas coisas, você viu muitas coisas em vídeos, você teve muitos insights dentro da sua própria empresa ou para criar um negócio e muitas vezes você não anota, você deixa para lá isso daí. E esse é um grande problema. Por quê? Cara, tudo que você não anota, não coloca no papel, dificilmente vai ser executado. Você deixa na sua mente. E eu sempre aprendi o seguinte, tudo que eu anoto, eu tiro da minha mente, eu anoto, eu fico menos ansioso. E a capacidade de execução, ela acaba aumentando, porque tá anotado, tá no papel. Se você organizar e você pode até compartilhar com outras pessoas as suas ideias e você pode propor. Depende do nível que você tá, você mesmo que vai fazer, vai executar. Se você tiver uma equipe, uma equipe de diretores ou de gerentes, você vai propor a ideia para eles e vai discutir essas ideias com eles para que eles possam executar. Então isso é natural, é assim que tem que ser. Esse é o negócio, esse é o game, então não deixa passar nada. Eu tava até mostrando aqui pra galera, eu vou em muita imersão, né? Então eu tenho aqui, ó, Mastermind, que eu participo do Gênesis, que é do Evandro Guedes. Tá vendo? Eu tenho tudo anotações de de várias coisas eu tenho. Eu tenho papelada, cara. Papeladas, papéis e papéis que eu tô até... Domingo à noite eu tiro pra organizar. Por que parece esse vídeo tá saindo no domingo à noite, eu tiro para organizar as minhas ideias, organizar a semana, organizar a agenda, ver tudo que eu tenho para fazer e para que a gente tenha mais produtividade. Então, o que eu utilizo como ferramenta para isso? Eu utilizo o Trello. Não sei se vocês conhecem, já ouviram falar, mas é uma ferramenta de produtividade. Você pode fazer todas as suas anotações, a sua organização e você conseguir uma execução com qualidade e perfeição durante a semana. Falando em perfeição, essa palavra é assim, galera. A perfeição você sempre tem que buscar, só que nunca vai estar perfeito, ok? Por quê? Eu tenho uma frase que vocês já devem ter ouvido, que é: o feito é melhor que o perfeito. Então comece e no caminho você melhora. Então é apontar, preparar fogo. E no meio do caminho você vai apontando. Esse é o natural. Se você esperar estar perfeito para você executar, cara, nunca vai ter. Porque sempre que você faz algo, se você pensar em algo que você fez, você sempre vai ver que dá para melhorar. Sempre vai melhorar. Não tem como. Sempre dá para melhorar. Sabe quando você faz alguma merda? Você dá errado. Aí você fala assim, nossa, eu devia ter feito diferente, devia ter feito isso. Cara, beleza. Mas, cara, se você não tivesse feito, você não ia saber que tinha dado errado. Você fica guardando a melhor oportunidade para você executar. Ah, não, agora não é o momento. Cara, esquece isso. Anota, deixa tudo anotado, coloque em ordem de execução. Se você já tem uma empresa que já tem vários setores definidos, financeiro, marketing, vendas, que nem no meu caso, eu tenho uma fábrica, eu tenho a produção, eu tenho a logística. Cara, então a gente tem que estar inteirado em todas as áreas. Você que está no comando da empresa. Você, de repente, é o CEO da empresa. E você está no comando, você tem que saber de todas as áreas. Então, você vai se reunir com o marketing, você tem que ter noção de marketing. Não tem como você sentar com o marketing, ouvir a estratégia, ouvir o que eles têm para te falar e você não entender nada. Simplesmente você olhar e falar, não, pode fazer e vamos ver se dá certo. Você é a pessoa que mais conhece o seu negócio e mais ninguém. Você é a pessoa que mais conhece o seu negócio. Como é que você vai deixar o marketing na mão de uma pessoa que de repente nem conheça tanto o seu negócio para que ela execute, depois dá errado e você gaste muito mais dinheiro? Porque gasta dinheiro, o marketing ele tem que ter retorno. Então eu sento com o marketing, como eu já fiz tráfego pago, eu já fiz operação de dropshipping, então eu já montei site, eu já fiz design, eu aprendi a fazer o tráfego pago, eu fiz tudo por conta na época que eu precisava ganhar uma grana. E eu fiz isso aí, então, bom que eu aprendi tudo, as siglas do marketing, tudo como estratégia de marketing, e aprendi muita coisa. Então, como eu sei mais da minha empresa, mais que qualquer outra pessoa, eu que tenho que elaborar isso, junto com o marketing. Eles vão ouvir minhas ideias, eles vão propor alguma coisa, eu vou falar sim ou não. Eu vou ter poder também dentro dessa reunião. Eu não vou parecer um bobo, um idiota lá dentro. Então, quando ele me falar de CPL, quanto que está o valor de CPL, CPM, quanto tem que ser o CAC, que é o custo por aquisição de cliente,
eu sei do que ele está falando. Quando ele falar de CTR, eu sei do que ele está falando. Então é assim que funciona. A gente faz métrica de taxa de conversão de vendedor, tanto que a gente bonifica por isso. Então eu tenho que saber o que é eu tenho que saber a taxa de conversão do meu vendedor, para eu saber se tem leads qualificados vindo para ele também. Então eu premio por lead qualificado que o gestor de tráfego me manda. Então eu tenho premiação por taxa de conversão, por faturamento. Eu tenho que saber quantos leads meu vendedor está recebendo. É assim que tem que ser. Qual desses leads que chegam, qual que é a taxa de resposta desses leads? Se tiver uma taxa muito grande de leads que não respondem, é porque o tráfego não está indo bem. Não adianta vir quantidade e vir um CPL baixo, um custo por lead muito baixo, porém que não converte. Então eu tenho que saber de tudo isso. E isso você que está dentro do negócio, você que iniciou o negócio, você tem que saber. Esse é o principal. Todo negócio, ele tem que ter a divulgação, uma excelente divulgação. Se não tiver divulgação, cara, não existe negócio. Não adianta você falar para mim que eu vou me virar para vender, só que você não sabe nada de como divulgar o seu negócio, a sua marca. Eu vejo aqui na minha cidade diversas lojas abrindo e fechando. Por quê? O pessoal monta a loja, coloca lá numa rua, não faz o estudo de viabilidade do negócio. Eles colocam lá e acham que os clientes vão vir por si só. Ou apenas cria um Instagram legal, mas não faz uma parte orgânica legal, né, do Instagram, e também não roda tráfego. Né? Porque a partir do momento que você abre um negócio, primeiro momento do negócio é as pessoas conhecer, saber que você existe. E você não bola nenhuma estratégia, nem de panfletagem às vezes. Simplesmente vai lá, abre a loja e acha que você tem um produto bom que as pessoas são obrigadas a entrar. Tem muita gente vendendo coisa ruim, mas porque faz uma excelente divulgação. Ganha muita grana. Então pensa nisso. Você tem que pensar em toda a estratégia do seu negócio. Eu dei até um direcionamento maior agora para o marketing e vendas, cara. Vendas você tem que bons vendedores que conheçam de técnica, que têm ambição, que queiram crescer, que queiram ganhar dinheiro. Esse é o maior propósito de um vendedor. Aí você tem que comissionar ele, bonificar ele, premiar ele, colocar metas, premiar o processo, focar no processo de como está sendo o atendimento ao cliente, como que ele está atendendo, se ele está lá aplicando as técnicas. Se você tem um playbook, no mínimo básico de venda, você tem que ter um playbook básico de vendas. A gente no início a gente não tinha. Quando a gente criou esse playbook, os resultados vieram muito forte. Então isso é legal, você tem que ter um playbook de vendas, o mínimo que o vendedor precisa saber para atender o seu cliente. Então isso é legal, você tem que saber disso também. Então coloque em prática, acompanhe, coloque um CRM. Cara. Eu já vendi sem CRM e com CRM. Os vendedores precisam ter um CRM para você acompanhar todas as conversas deles. Pô, você vai lá, coloca lá o vendedor para vender, não dá um playbook e fala para ele que ele tem que atender desse jeito, que ele tem que se virar. Aí não tem um CRM para acompanhar. Então é assim que funciona. Ou se é uma loja física, você tem que estar por perto, ver como que ele está atendendo o cliente e dar um feedback para que ele melhore. Não para você detonar o vendedor falando que ele está fazendo merda. Você sabe tudo sobre o seu negócio. O seu vendedor está conhecendo agora. Aí você fala, você não vende. Mas você nem ensinou a pessoa, cara. Você nem ensinou. Então é assim que funciona. Você tem que ensinar, tem que orientar, tem que documentar, criar um playbook, colocar um CRM. Se você faz atendimento online, para saber como é que está sendo o atendimento do seu vendedor, acompanhar, dar um feedback, fala o que tem que melhorar. Faça um playbook legal. Ele vai fazer o atendimento, ele tem que saber o nome do cliente. Às vezes tem vendedor que atende sem chamar o cliente pelo nome, sem chamar o lead pelo nome. Aí fica complicado, não sabe fazer perguntas, não faz uma pergunta. Só responde o cliente, não faz nenhuma pergunta interessante para o cliente. Não se conecta com o cliente. Então isso tudo ajuda. Tá bom, galera? Então você que tem um negócio, você quer crescer um negócio, cara, você tem que saber de todas as informações e focar principalmente em marketing e vendas. Se você não tem marketing, primeiro que não tem quem você atender. Então, ou seja, o vendedor atende de acordo com as pessoas que entram no seu negócio, que entram na sua loja ou que te chamam no WhatsApp. Se você não tem marketing, não tem vendas, porque o marketing vai trazer lead, vai trazer pessoas, potenciais clientes, para que esses vendedores façam um excelente trabalho. Então não adianta vir trazer lead qualificado se seu vendedor é um merda e não consegue vender. Ele faz tudo errado. E muitas vezes por conta de você, gestor, que não ensinou. Então é isso aí, galera. Se inscreva no canal. Vai ter vídeos aí toda semana. Se inscreva no canal. Dê um like. Compartilhe esse vídeo para você que é empreendedor, para você que tem amigos empreendedor. E vamos para cima.